Oi gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim apresentar para vocês os 6 calhamaços que eu pretendo ler durante 2023. Gente, no finalzinho de 2021 eu criei junto com a Kelly Bookworm, é o arroba dela no Instagram, ela também tem um Instagram literário. E a gente criou um projeto para estimular as pessoas a perderem o medo e lerem mais calhamaços. Projeto Lendo Calhamaços. E 2022 foi o primeiro ano desse projeto. Eu consegui manter a minha meta de ler 6 calhamaços, os 6 calhamaços que eu separei inicialmente. Se bobear, eu li até mais calhamaços do que esses, mas pro projeto eu tinha separado inicialmente 6 livros e eu consegui efetuar a leitura desses 6. E hoje eu trouxe outros 6 para fazer a leitura no decorrer de 2023 e vou mostrar para vocês quais são eles. O intuito desse projeto, como eu disse, é fazer com que vocês tenham menos medo, porque muita gente olha para um calhamaço e fica muito assustado, acho que pensa que vai ser uma leitura muito cansativa e desiste antes mesmo de começar ou de fazer uma tentativa. E uma das dicas que eu trago para vocês é para pegar um calhamaço e separar a leitura em mais de um mês, em 2, 3 meses, dependendo do tamanho do livro, quantas páginas ele tem, porque aí você vai lendo aos poucos e acaba não sobrecarregando e não pesando tanto. Principalmente aquelas histórias mais densas, né? Porque tem calhamaços com histórias leves e com a escrita do autor fluida, e a leitura acaba sendo rápida, mesmo tendo muitas páginas. Mas tem outras que são mais densas e que pede uma leitura mais demorada, com calma. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é que separe em mais de um mês, de 2 a 3 meses para efetuar essa leitura. E outra dica é para vocês começarem a leitura não pensando no número de páginas que tem o livro, porque quando a gente pega um livro fino, a gente não fica pensando: esse livro tem 300 páginas, será que vai ser assim, vai ser assado? A gente não se preocupa tanto com isso. Então comecem a leitura desses livros maiores da mesma forma, sem pensar no número de páginas que ele tem, e sim focado somente na história que você está lendo. Assim a gente não fica, assustado, pensando: ainda eu estou na página 200, ainda faltam 400 páginas. Tem gente que fica assustado. Então, essa é outra dica que eu dou para vocês. E eu fiquei muito contente que no decorrer de 2022 eu vi que muitas pessoas se animaram em tentar fazer mais leituras de calhamaços por causa do projeto. Assim que a gente anunciou o projeto, muita gente se animou, falando que ia tentar ler mais calhamaços. Inclusive, o primeiro livro do meu grupo do WhatsApp de leituras coletivas, o Clube Entre Suspens, foi It, que tem mais de 1000 páginas, 1100 e poucas páginas. E essa é outra dica boa que eu deixo aqui para vocês: fazer essa leitura em grupo, junto com outras pessoas, porque você não sente tanto, dá mais coragem de continuar, mais ânimo de continuar a ler. E como eu disse, você pode se surpreender. Por exemplo, em It, a gente pode se assustar porque ele é um livrão, mas, gente, foi super fluido. Eu tenho o projeto do King também, então eu já li vários livros do autor. E eu sei que tem livros do autor que são mais arrastados. Então era uma preocupação que eu tinha de ser uma leitura arrastada, mas não. Foi muito fluido. A maioria do grupo achou. E como eu disse, por ser em grupo, o pessoal se animou. E muitos falaram: se eu não tivesse entrado no grupo, eu nem teria lido esse livro agora, não teria coragem de pegar para iniciar a leitura. Porque depois que a gente começou, a gente viu que estava fluindo e não foi difícil de terminar. Então, essa é outra dica boa que eu dou para vocês. Uma terceira dica, para tentar ler junto com outras pessoas. Então, eu deixo aqui o convite para quem quiser perder esse medo de ler calhamaços e quiser se aventurar na leitura desses livros grandes. Posta uma foto com um calhamaço escolhido para ler esse ano lá no Instagram e coloca a hashtag Projeto Lendo Calhamaços. Vamos fazer com que o número de leitores de calhamaços aumente e cada vez mais pessoas percam o receio de enfrentar um livro por causa do número de páginas.
Então, bora lá que eu vou apresentar os 6 livros que eu separei para ler durante esses 12 meses do ano. O primeiro, que eu até mostrei para vocês na TBR, que eu já iniciei a leitura, é Queda de Gigantes, do Ken Follett. É o primeiro livro da trilogia O Século. Ele tem 912 páginas. Eu tô no comecinho, tô na página 27. Esse daqui é uma ficção histórica. E esse é um exemplo de calhamaço que eu, pessoalmente, fico com um pouco mais de receio de enfrentar a leitura. Porque aqui ele vai apresentar uma história misturando ficção com a realidade. Aqui a gente vai ter personagens reais da história, né? A história vai se passar durante a Primeira Guerra Mundial, outras revoluções, ali na Inglaterra. Então, é o tipo de história que, na minha cabeça, pode ser que seja um pouco densa, mas eu já vi muitas pessoas falando que gostaram. Assim que eu postei lá nos stories do Instagram que eu comecei a fazer a leitura, já me mandaram mensagem por DM falando que já leu e que gostou da trilogia. Então, tô curiosa. Nesse comecinho não deu pra sentir tanto a história, mas tô curiosa pra conhecer, pra ver o que o autor vai contar pra gente aqui nesse livro. Eu separei esse calhamaço para ler até metade de março. Como eu comecei agora na segunda semana de janeiro, então eu vou ter um pouco mais de 60 dias para fazer a leitura desse livro aqui. O próximo calhamaço que eu separei aqui já me deixa um pouco mais animada, mais instigada em conhecer essa história, que é Battle Royale, do autor japonês Koushan Takami. Não sei como pronuncia, gente. Aqui a gente vai ter uma história um tanto polêmica aí na literatura. Aqui atrás até o Stephen King fala um pouquinho a respeito. Fala que 42 estudantes japoneses acabam indo para uma ilha e lá eles estão largados com armas e precisam se defender e precisam sobreviver. Até tá falando um jogo cruel, só um pode sobreviver. Então tô bem curiosa, gente, para conhecer essa história. Mais de 1 milhão de exemplares vendidos no Japão. Eu achei essa edição bem legal da editora Alt. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ó, ela tem uma textura aqui na capa. Não sei se dá pra ver pelo vídeo. E olha que legal aqui dentro. Atrás também tem esse mapinha, que é da ilha, né? E tem alguns quadrantes, tá falando quadrantes proibidos, tem uns horários e uns dias. Gente, tô muito curiosa para fazer essa leitura. Deixa eu ver quantas páginas tem esse calhamaço. Esse acho que tem menos do que o outro. Ah, tem, bem menos. 663 páginas. Esse daqui eu separei para fazer nos meses de março, depois que eu terminar aquela Queda de Gigantes. Eu já começo esse e termino no finalzinho de abril. É o segundo calhamaço, então, para o ano. Estou muito curiosa. Alguém já leu esse livro? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. O terceiro calhamaço que eu separei, na verdade, faz parte desse projeto e também do King. Tem um outro que também está na mesma situação, que é Trocas Macabras. Gente, essa capa, eu fico muito curiosa, muito intrigada para saber o assunto desse livro aqui, por causa dessa capa. O que será que o King escreveu aqui? Eu não li a sinopse, eu quero entrar às cegas, mas eu acho muito bonita essa edição aqui da Biblioteca Stephen King. E pela capa eu acho que se trata de uma ficção científica, não sei. Ele é bem grossinho, mas acredito que tenha menos ainda do que Queda de Gigantes. Olha, também tem um mapa aqui no final, eu não tinha visto. Um mapa de Castle Rock. O King, ele escreve bastante histórias, né, nessa cidade de Castle Rock. Ó, tem 650 páginas, tem até menos do que Battle Royale. Então, essa leitura aqui, tô colando aqui na minha lista, eu separei para fazer durante os meses de maio e junho. Tô muito curiosa. O próximo calhamaço foi o último calhamaço que eu coloquei na lista, porque eu reparei, gente, que está faltando calhamaços na minha estante. Tirando as continuações
da trilogia O Século, que são calhamaços, mas eu não contei, porque eu já tô lendo o primeiro da trilogia, né? Eu não queria colocar a trilogia completa no meio desses 6 livros do ano. Eu percebi então que não tem tantos mais calhamaços para ler na minha estante. Preciso adquirir alguns aí no decorrer do ano para seguir com o projeto em 2024. Porque eu não queria iniciar uma nova leitura de série, porque eu tenho muitas iniciadas, que inclusive é uma das metas que eu tenho, continuar com as minhas séries e tentar concluir algumas delas durante esse ano. Mas, como está em falta, né, na estante, peguei De Sangue e Cinzas, que é o primeiro da série. Eu acredito que é uma trilogia. Não sei ao certo, gente, se é uma trilogia, se é uma série maior. Mas tá falando que é um livro para fãs de Sarah J. Maas. Então a gente tem uma fantasia com romance. Também não sei muito a respeito da história. É da autora Jennifer Armentrout e foi vencedor do Goodreads Choice Awards em 2020 de melhor romance. Muito elogiado pelas pessoas. Aqui tá falando assim: De Sangue e Cinzas é uma história de fantasia cativante, repleta de ação, sexy, viciante e inesperada, perfeita para os fãs de Sarah J. Maas. Ele tem, deixa eu ver aqui, 669 páginas. Também não é um calhamaço tão grande. Depois de Queda de Gigantes, a gente viu que deu uma amenizada nos próximos, né? Esse daqui eu separei então para fazer em julho e agosto. E por essa frase que eu li para vocês, a gente entende que talvez tenha algumas cenas hot. Então fica a dica aí para quem quiser ler, que se trata de um livro para maiores de 18 anos. Eu vou ler e depois eu confirmo para vocês se tem mesmo cenas assim no decorrer do livro. O próximo livro eu não tenho ainda, preciso adquirir, que é também outro do King que eu falei pra vocês, né? Que tinha mais um do King que também era um calhamaço. É bom que concilia, né? Um projeto com o outro. E esse se chama Insônia. Vou fazer durante os meses de setembro e outubro. Vou deixar passando a capa na tela para vocês verem. Se não me engano, ele tem mais de 700 páginas, pouco mais de 700 páginas. E também não sei nada a respeito da história, mas por essa capa e pelo título, pode ser que seja uma história aí de terror. Tô animada para que seja. Faz tempo que eu não leio um livro do King, assim, de terror. Os últimos que eu tenho lido no projeto foram de fantasia, ficção científica. Então, tô ansiosa aí por ler um livro de terror estilo O Iluminado, que para mim foi o livro mais de terror que eu já li do King até hoje. E o último calhamaço que eu separei para o ano é esse clássico do Charles Dickens, David Copperfield. Eu queria ter colocado ele mais cedo no projeto, mas por causa das leituras aí para conciliar no projeto do King, tal, eu acabei deixando ele por último. Acho que também é uma boa leitura para fazer durante o mês de dezembro. O que eu tenho é nessa edição Clássicos Zaha. Eu acho muito bonita essa edição. Eu ganhei de presente de Natal no ano passado, não, em 2021. Ganhei de Natal em 2021. Eu não sei muito sobre a história, gente, mas pelo que eu vi aqui, rapidamente, é o livro favorito do próprio autor. E olha um pouco da edição por dentro. Muito bonita. E esses clássicos da Zaha, ó, geralmente eu acho interessante porque tem essa parte aqui embaixo, ó, as notas explicativas, né? Então eu acho muito interessante. Apesar de a fonte não ser tão grande, como vocês puderam ver, não é uma fonte tão grande, mas são edições bastante elogiadas. Deixa eu ver quantas páginas, porque esse daqui eu acho que eu vou abrir o ano com o maior calhamaço e vou fechar com o segundo maior. 871 páginas esse daqui. Eu separei para fazer durante os meses de novembro e dezembro. E estou muito curiosa para conhecer a história desse clássico. Ele, acho que foi escrito no começo do século XIX, em 1800 ele foi publicado em 1850. E se não me engano, é um livro de realismo mágico, né?
Não tenho certeza, mas lerei e depois comento com vocês o que eu achei. Bom, gente, então esses foram os 6 calhamaços escolhidos para o ano. Já leram um deles? Deixa aqui embaixo a opinião de vocês, o que vocês acharam. E se vocês forem ler algum calhamaço, coloca a hashtag lá no Instagram, para eu ficar de olho nas leituras de vocês, para ficar por dentro, ajudar vocês, a estimular vocês a continuarem com a leitura. Quando a gente expõe assim o que a gente está lendo, um projeto, algo assim que a gente quer fazer uma tentativa, né? Quando a gente expõe, dá um ânimo maior e encoraja mais a continuar com a meta. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, se inscrever aqui no canal se estiverem chegando por aqui agora. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, gente. Ah